Inclusive, eu quero agradecer ao Bocada Forte por sempre ter publicado os meus textos. Isso foi muito importante para eu me comunicar com o público do hip hop. E essa era uma dificuldade, e na verdade, ainda hoje, uma dificuldade de como pensar e discutir com a própria cultura hip hop os problemas, né, por exemplo, da questão do mercado. Né, porque a minha análise ela pensa o quê? Como se deu, né, e o que significa, e o que resultou, quais foram os resultados desses processos, disso que eu chamei de processos de mercantilização do rap. Né? São processos, né? Porque a gente analisa, a gente quando faz história, por exemplo, a gente tem que, o professor fala, qual é o período de história que você vai estudar? Você tem que fazer um recorte. Né? Às vezes o recorte é longo, pode ser, por exemplo, 100 anos, às vezes o recorte é um pouco menor, pode ser 5 anos. Né? Então, o meu recorte começa basicamente em 1998 para 99 até 2017, né? Mas nesse tempo todo, eu faço certas divisões, né? Por exemplo, de 2000 até 2007, 2008, é um período de crescente fundamentação daquilo que viria a ser, mais propriamente dito, o rap de mercado, né? Porque você começa a trabalhar, na verdade, né, a partir dos próprios MCs, dos grupos, né, uma perspectiva de mercado. Né? Por exemplo, da divisão social do trabalho dentro da cultura, né? Da necessidade de ocupar certos espaços, né? De começar a ignorar certos debates, né? Porque quando você tem a mercantilização da arte, você tem o abandono, na verdade, da arte. Né? Porque arte é uma coisa completamente diferente, antagônica ao capital, ao mercado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas alguém pode falar, olha, mas como é que não tem nada a ver se tudo que é feito no âmbito do capital, né? Ou seja, o capital ele é uma estrutura totalizante, né? Para usar uma categoria importante do marxismo. Então, como é que a arte fugiria disso? Né? Como é que a arte estaria alheia a essas relações? A arte, ela de forma alguma, ela pode estar alheia ao âmbito social, mas ela pode optar por por um viés, né? Por uma determinada perspectiva ou outra. Né? Então, o que acontece, na verdade, com o rap é que ele opta por exemplo, abandonar os seus próprios fundamentos, como, por exemplo, o conhecimento. Né? O rap, o hip hop, na verdade, é o quê? É a junção de vários elementos, 5 elementos. E um desses elementos, que muitos dizem ser o mais importante, é o conhecimento. E o que é o conhecimento, se não a história? Como se produz o conhecimento, se não através da história? Né? O conhecimento é aquilo que atravessa os tempos, né? São os acúmulos, resultado das lutas sociais, fundamentalmente das lutas sociais, né? Dos resultados dessas lutas, que chegam até nós através de várias formas, seja livro, um disco, um cinema, o que for. Então, nesse sentido, o rap, né, mais propriamente dito, ele é o principal expoente da cultura hip hop. Ele se comprometeu muito mais com o capital, né, ou seja, com questões alheias às lutas sociais que fundaram, né, as suas bases, né, e isso tem resultado, isso trouxe determinados resultados para a cultura de uma forma geral. Né? E aí, depois desse livro, O Ciclo dos Rebeldes, como já ficou pronto agora, mês passado, eu também preparei mais um livro, um pouco mais fino, que se chama Esboço para uma Teoria Crítica do Cinema de Guerrilha. Está pronto, assim, e eu estou tentando publicar ele, mas como eu estou, enfim, com limites financeiros, né, obviamente, eu ainda não consegui, mas já está pronto esse, e estou preparando mais um também,
que é a junção de um sem número de artigos, né, que eu escrevi aí ao longo desses anos, principalmente desde 2013 para cá, que são artigos, por exemplo, que falam sobre a polícia, né? Eu escrevi 2 artigos médios assim sobre a polícia, sobre a questão da reforma policial, sobre as análises de conjuntura desde, por exemplo, de 2012, das greves das universidades, depois com junho de 2013, depois com isso que se chamou de ascensão conservadora, né? Que o Nildo Ourix questiona essa leitura, né? Ele fala que não existe a ascensão conservadora porque o conservadorismo sempre esteve presente, né? De uma forma ou de outra, ele sempre esteve presente ao longo de toda a história do Brasil, né? E fora dele também, obviamente, assim. E é isso, assim, não sei, eu acho que eu falei um pouco de tudo, assim. Não, ainda falta bastante coisa para a gente conversar, mas tudo bem. Eu vou só dar uma pausinha agora, porque o Luiz levantou a mão, depois a Andréia quer te dirigir. A Andréia é minha esposa, tá? Olá, Andréia, tudo bem? Minha esposa, beleza. Ela quer fazer uma pergunta. E bem-vindo, Alexandre Cuba, que Alexandre Cuba vai fazer um café converso lá no meado de abril, porque ele está com uma situação de mudança e tal. Então, ficou com a ele músico. E, bom, Luiz Carlos com a palavra aí para dirigir a pergunta. O Paulo já falou, nós somos os mais velhos, né? Estamos vendo de uma caminhada mais antiga, e a sua fala me situa um pouco na questão histórica do Brasil e do mundo. Então, eu vi o primeiro dia, 1º de abril, eu morava ali na Presidente Pedreira, eu não vou me alongar muito, Arthur, mas é só para dar um encaminhamento. Claro. 1º de abril, cercaram o Palácio do Ingá, que era o Palácio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e eu morei com o Paulo também, ali na Presidente Pedreira, numa área de segurança nacional. E tinha os campos da UF, e a gente tinha contato. Eu tive contato com o diretório acadêmico Evaristo da Veiga, que é da Direito. E ali eu pude ir entendendo um pouco, era moleque, mas entendendo um pouco que era a questão da resistência política no meio estudantil. Aí a gente pode pensar também, Arthur, dentro do que você estava falando, 68, que foi um grande levante, né, dos estudantes, e já vinha um pouco da Comuna de Paris, todo esse movimento. E eu e o Paulo fomos muito ligados ao rock and roll, na época da ditadura. O rock ainda tinha uma fala bastante importante aqui no Brasil. Do exterior a gente não conseguia falar inglês, então não sabia quase nada da letra. A gente admirava o Jimi Hendrix tocando ali, mas vinha no bojo. Esse é um ponto que eu quero chegar na questão, Arthur. Contra a guerra do Vietnã, contra tudo. Tinha um movimento já anarquista lá em Chicago, os 7, 8 de Chicago, que a gente percebia aqui no Brasil, mas era uma ditadura e não tinha internet. E veio caminhando pelo rock, e mais recentemente, uns, 6 anos atrás, eu fui ver o documentário do Butinadas, que é o movimento punk, e eu vi uma outra fala também, aí já é do anarcopunk, que é diferente daquele punk. O anarcopunk já traz a bandeira negra, já traz esse pensamento dos anarquismos todos. Eu estou chegando onde eu quero. Aí nós fomos para a rua. Você tem um violão erudito, mais a tua formação erudita também. Você é um escritor, de certa forma, erudito, porque é um pesquisador de história vindo da academia. E nós fomos para a rua. A gente já conversou um pouco isso. Nós fomos para a rua para ver o hip hop. Eu esperava no hip hop aqui um pouco desse histórico todo que eu falei, porque a gente conhece onde surgiu, era Bronx, se eu não me engano, né? O hip hop, questionando até o disco e não sei o que, aí vai sair os grafites, a pichação, as tags, tereré, tereré, tereré. Quando nós fomos para a rua, Arthur, eu não encontrei atitude que tinha no anarcopunk, até no punk mesmo. E a gente fala muito dessa sedução capitalista que sempre há.
Aí eu poderia citar o Elliot Sica, que era um dos caras que combatia muito isso na história das artes visuais, mas ele foi fazer performance, sumiu a mangueira e tarará. Não sei se eu fiz um apanhado assim para fazer a pergunta para você. Como é que você vê essa tua pesquisa? Você se debruçou sobre hip hop para o rap e essa história toda que vem já anterior ao surgimento até do próprio hip hop americano, que se alastrou no mundo. Porque aqui no Brasil, vou arriscar botar um pouco entre parênteses, entre aspas, ele desliza muito, porque a sedução do mercado acaba que você se apresenta como rock. O Paulo foi mais fundo no rock, ele foi produtor de rock, e aí o cara começa a fazer um rock de protesto, rebelde, tereré, tereré, aí daqui a pouco vira hip de boutique, punk de boutique e placa numa carreira solo. Deu para entender mais ou menos? Deu. Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando com o título do meu trabalho, que é O Ciclo dos Rebeldes. Esses rebeldes, eles foram vários ao longo da história, né? Você está falando aí do rock, por exemplo. O rock teve, de fato, uma importância, né, nas contestações, enfim, o reggae também, de certa forma, né? O punk, né? Estou falando assim de todos esses estilos, basicamente nos momentos em que eles surgem, né? Aí, principalmente da década de 60, né? Que ele está nesse período de ebulição e fazendo parte das movimentações sociais, né? O samba também, né? No Brasil, se você pegar a história desses, enfim, e todos eles se depararam com o mesmo problema. Assim, basicamente, é claro que cada período esse problema se manifestou de uma forma, mas todos esses estilos eles se depararam com um problema. Como, por exemplo, não sucumbir, né, às relações hegemônicas do seu tempo. Né? Porque, por exemplo, se a gente analisar como foi no período da indústria cultural, né, o período, por exemplo, que o Adorno está discutindo ali aquela coisa mais do início desse processo de indústria, né, que perpassa o cinema, a música, toda a gama das artes aí de uma forma geral, os artistas eles tiveram dificuldades, né? Quando essa indústria ela entra em crise, né, por conta de, entre outros motivos, do processo de revolução tecnológica, né, que de alguma forma passou a possibilitar também outras produções, mas essa lógica de funcionamento da indústria cultural ela foi apropriada, né? Quer dizer, ela ao invés de ser superada dentro de um processo dialético de confrontação, né, direto contra essa forma de funcionamento mercantil, porque essa forma, sobretudo, ela comprometeu esses rebeldes, né, do passado. O rap, por exemplo, mais uma vez, se vendo no mesmo dilema, de outras formas, se manifestando de outras formas, ele optou, né, por se comprometer muito mais com esse funcionamento de mercado do que, por exemplo, com o que a gente chama de apoio mútuo, né? Porque sempre a questão tudo bem, você critica o mercado, você fala mal do mercado, isso é muito fácil, né? É só você saber mais ou menos como é que o capitalismo funciona, saber como é que a arte interage dentro dessa relação, e aí você consegue construir um arcabouço crítico e você pode ficar reproduzindo isso. Mas onde é que você quer chegar quando você critica o mercado? Gente, claro que não. A gente quer compreender esse funcionamento, porque ele não é simples, né? A gente tem que compreender certas questões que, por exemplo, não se restringem ao âmbito cultural. Por exemplo, você tem um capítulo, por exemplo, aqui na minha dissertação, deixa eu pegar aqui para eu lembrar como é que está escrito de fato, mas para eu exemplificar isso, é o capítulo 3, que fala o seguinte: o problema da ideologia no rap e o fetiche da mercadoria.
Aí se divide em várias outras subcapítulos, né? O fetiche da mercadoria no rap, a ideologia do foda-se e o largado, não sei o que lá, a pós-modernidade, não sei o que. Isso tudo são debates que estão em outros âmbitos, né? Por exemplo, no marxismo, né? Você debater a questão do fetiche da mercadoria, isso é um debate que está dentro dos debates marxistas, né? Então, de alguma forma, a gente tem que se apropriar desse arcabouço teórico e crítico, histórico, sobretudo, para que a gente consiga dar conta do que fazer com relação a esse problema maior que são as relações mercantis, né? Porque, como eu disse anteriormente, uma coisa é você estar comprometido com o mercado, outra coisa é você estar comprometido com a arte. Essas são coisas que eu compreendo como questões completamente diferentes. Agora, como é que a gente vai pensar a produção, como é que a gente vai pensar a manutenção dessa produção, como é que a gente vai pensar a difusão dessa produção, ela não necessariamente tem que estar comprometida com esse mercado que tudo impõe, com esse mercado que tudo traga. Porque o mercado, ele, ao contrário do que dizem os liberais, ele não é includente. O mercado ele é necessariamente excludente. Ele existe para excluir. Né? Por exemplo, quando a gente fala da música, a gente sempre pensa em determinados ícones da música. Né? Fulano de tal, que é foda, que tem 50 discos e que é aclamado pela crítica e tudo mais, e que está sempre aparecendo, né? Sempre dando uma opinião sobre tudo, porque os artistas se formam também muito nesse desgaste da sua própria imagem, né? Você vê aí isso se reproduzindo de várias ordens. É claro que é importante o artista se posicionar, não é isso que eu estou colocando, mas eu estou colocando na exploração, né? Que muitas vezes resulta em mais do mesmo, né? Dessas figuras. Mas por debaixo, né? Desse mainstream existe toda uma diversidade de produções, de artistas que estão lutando para algum tipo de manutenção da sua produção, né? E da sua própria sobrevivência material, e que são excluídos, sobretudo, porque existe uma relação que os exclui, né? Que é o mercado. Né? Por exemplo, eu vejo muito os caras do rap falando sobre o mercado. Né? O Hatch, o Emicida, né? Esses caras que deram certo, né? Vamos colocar assim. Mas você vê que o comprometimento deles é com justamente isso, não é com as lutas sociais, né? Não é com nenhum tipo de superação da ordem burguesa, é pelo contrário, é pela manutenção da ordem burguesa, né? E pela reiteração dessa manutenção desse status quo da arte, né? E, portanto, também social, né? Porque se tornam figuras praticamente inquestionáveis, né? Uma das questões que eu discuto, né, na minha dissertação é a questão da crítica, né? Porque eu estava falando aqui do que se perdeu com a questão da mercantilização do rap. O que se perdeu foi o comprometimento com a crítica. O rap, por exemplo, ele odeia a crítica. Você não pode criticar os caras, você não pode criticar um determinado funcionamento, você não pode levantar determinados debates, porque aquilo parece uma espécie de heresia. Né? E aí tem todo um muro que se constrói para que a crítica seja impedida de chegar onde você tem que chegar, né? Que é justamente na superação de determinadas contradições. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não.